amigos, amigas. Que a paz que vem de Jesus possa ser sentida por todos. Feliz Natal a todos. Feliz Ano Novo também. Vixe, vocês eram assim tão fracos, né? Eu tô animado, né? Feliz Natal, gente. Esse Feliz Ano Novo. E a gente pode juntar esse Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com o tema que o Jânio selecionou para que nós pudéssemos hoje conversar. Porque dentro de uma perspectiva espiritual, principalmente nós aqui do Ocidente, nós poderíamos tomar esse período de Natal como sendo o início de um ano novo. O sentido mais profundo de Natal é o sentido promissor, revelador, entusiástico para o nosso crescimento. Então a gente poderia traçar a partir daqui um ano novo. O nosso ano novo começa hoje. Começa hoje quando a gente diz Natal, no sentido mais profundo. E quando o Jânio passou esse tema, e eu fui ler, não sei por qual vezes eu já li esse texto, mas sempre que eu leio, aspectos novos, como eu acredito que cada um de vocês, se depara com olhares diferentes. E esses dois itens, o homem de bem, tá, e o verdadeiro espírita, eles são parte do 17º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E é um evangelho, um capítulo muito interessante, que eu gosto muito, muito provocativo, que inspira muito ao auto-melhoramento, ao autoconhecimento. E eu sempre tive uma dedicação especial a esse capítulo, diante do que pouco conheço de mim e da necessidade de me melhorar nos aspectos que eu identifico que não são ainda, que eu vejo que não me traz paz à minha consciência, ao meu estar mais íntimo. E para minha surpresa, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de, por telefone, falar com uma senhora sobre um caso, uma senhora espírita lá de São Paulo, sobre um caso de uma pessoa aqui que me pediu que eu ligasse para ela. Ela vindo para cá, para Fortaleza, era acompanhada por essa senhora lá em São Paulo. E depois ela me mandou uma cartinha, tá? Onde ela dizia para mim que antes de eu reencarnar, eu no plano espiritual me debrucei muito no estudo desse capítulo, 17º. Isso ela me disse sem ter dito para ela, que era o capítulo do Evangelho que mais eu me detinha nos estudos. Então é um capítulo muito especial para mim em particular. E dessa vez, estudando, relendo, para que pudesse aqui conversar algo com vocês, vocês viram a introdução do homem de bem, que no Evangelho aqui tem. O homem é justo, o homem é isso, o homem é aquilo. Aí eu cheguei à conclusão mesmo que eu não sou nada de homem de bem. Diante ainda de uma proposta evolutiva, eu busco, como diz, no que é ser o verdadeiro espírita, aquele que busca identificar suas falhas e tenta se modificar. Aí eu me enquadro. Mas como homem de bem, ainda está faltando muito. Muito. Mas já faz muito tempo que eu deixei de chicotear-me diante das minhas imperfeições. Já faz muito tempo que eu venho aprendendo que para eu encontrar a luz, eu vou ter que primeiro reconhecer que eu tenho escuridão dentro de mim. Que eu tenho defeitos, que eu tenho falhas. Que eu tenho diversas falhas acumuladas ao longo das encarnações e dessa também. Mas isso para mim hoje não é mais motivo que eu me sinta para baixo. Pelo contrário, eu me sinto desafiado a cada dia quando eu me surpreendo com uma negatividade, se assim pudermos dizer didaticamente, que vem do meu eu, diante de minhas atitudes, pensamentos, falas. E isso me deu uma grande alegria quando eu me senti assim, humano. E diante do momento como esse de Natal, gente, eu imaginei para mim e para conversar com vocês, de que serve o Natal nas nossas vidas? Só um fato histórico para delimitar antes do Cristo, depois do Cristo? Ou será que tem algo mais a ver, algo mais além do que os presentes das festas, que são legais, são boas, têm seu valor?
mas algo mais profundo. É muito comum encontrarmos nesse período de Natal, final de ano, as pessoas se entristecendo. São muitas as pessoas que ficam tristes nesse período. Vocês já viram isso, gente? Não é comum assim? Muita gente se deprime, muita gente fica muito triste. Então existem muitas hipóteses. Às vezes está chegando o final do ano, você faz uma avaliação, as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse. Às vezes no final do ano, a gente olha e não está com o amor que esteve ao nosso lado e não está no momento. Às vezes a gente olha nesse período que reúne família, fala de família, a nossa família não está harmônica, quando as ideias de Natal evocam a ideia de união, de fraternidade. Esses momentos lembram também de Natal a ideia de dar presentes. Nem todo mundo está com grana suficiente para dar o presente que queria ou para estar na condição financeira que gostaria de estar. Então isso traz realmente tristeza, traz muitas tristezas. Mas muito dessa tristeza está baseado nessa cultura que a gente realmente realça muito as negatividades, a gente realça as faltas. E o Cristo, ele veio à Terra, queridos amigos, eu acredito dessa forma, que o Cristo encarna na Terra, com o propósito de trazer-nos para uma nova vida, para um novo olhar no mundo. O Cristo, diante da dimensão espiritual que ele tem, ele poderia ter simplesmente materializado como adulto e começado a sua vida messiânica como um forasteiro de uma terra qualquer. Mas não, ele vem através de uma mulher, e como criança, ele é um foco de luz, onde as pessoas o admiram. O nascimento então de Jesus, amigos, é um convite também para o nosso renascimento. O aniversário do Cristo, que veio trazer a luz a um planeta que estava imerso na escuridão, gente, é um chamado para a esperança, para uma etapa nova de vida, para um ano novo. Onde nós, antes de nos chicotearmos diante das faltas que existem na nossa vida, dos erros cometidos, daquilo que não foi legal na nossa vida, o Natal, gente, é um convite verdadeiro para a festa. Mais do que externa, é uma festa interna. É um convite para uma revisão de valores, uma revisão de posturas, onde a gente possa trazer o significado espiritual para o nosso dia a dia, para as nossas relações, para os fatos que acontecem no dia a dia. A mensagem do Cristo, então, amigos e amigas, é uma mensagem de esperança, de consolo, de conforto. Um fato, por exemplo, um ente querido nosso que parte, realmente dilacera o coração. Somos humanos, nos faz sofrer com a falta. Mas pela ótica espiritual, nós podemos encontrar nesse fato o conforto. E somente na ótica espiritual nós vamos viver um luto que nos transforma. Não o luto que nos estagna na vida, mas podemos viver um luto que nos transforma. Só a visão espiritual faz isso. A partida de um amor, um relacionamento que se quebra, um sonho nosso frustrado, um desejo não satisfeito. Somente, queridos amigos, sobre a ótica espiritual, que é o propósito da vinda do Cristo na Terra, pode mexer com as nossas bases. O Cristo, realmente, ele veio estimular fraternidade, fazer-nos ver uns aos outros como irmãos, de ajudarmos uns aos outros em qualquer direção. O Cristo, ele chamou, à medida que foi crescendo para junto de si, não foi os doutores, mas também não foi necessariamente os ignorantes. Não, eram aquelas pessoas que tinham esse interesse de serem melhores. Aquelas pessoas cansadas do caminho. Aquelas pessoas que eram céticas, e ele fez tocar. Aqueles que perseguiam a própria mensagem, o Cristo tocou essas pessoas. E nós, qual é a nossa posição? Como é que estamos diante de Jesus, diante do Cristo? Como é o Natal de cada um? O que significa o Natal para você, gente? Se nós formos avaliar, o Natal de cada um de nós, vou mexer o dedo aqui. O Natal, queridos amigos, de cada um de nós pode ser diferente.
Como é que está o Natal de vocês? Porque o tempo de Natal, essa coisa de tempo é muito proporcional ao que a gente faz dele, né? O pessoal diz, é tempo de Natal. Mas como é que a gente está vivendo isso? Será que a gente está aproveitando esse momento para fazer uma reflexão profunda quanto à espiritualização dos nossos dias, das nossas falas, o que a gente tem feito, como a gente tem dedicado esse nosso tempo às pessoas necessitadas, mais do que nós? Será que a gente se dedica ao outro, ao próximo? Ou a gente está tão ensimesmado em nós mesmos que a gente esquece essa mensagem tão viva, tão renovadora que a gente tem à nossa disposição? Como eu falei, a festa é ótima, mas muitas vezes a gente esquece mesmo a história do Cristo vivo. A gente se preocupa com a roupa, com a casa, com a comida que vai ter, com o programa que a gente vai ter, mas e a gente se permitir ser tocado pela mensagem espiritual? Se não nos tocamos até aqui, amigos, a gente tem a oportunidade de nos tocarmos hoje. O que é que significa, tá, ser espírita, católico, protestante, budista, qualquer que seja a sua religião? O que é que isso tem sido feito diferença na sua vida? É importante, sabe, gente? A gente parar e pensar. As confraternizações de Natal, a gente realmente cultiva o espírito de Natal? Se a gente fosse dar para o Cristo, o aniversariante, um presente, qual seria? O que nós daríamos? Ele não estando aqui, encarnado, para a gente dar uma camisa bem bonita, né, para ele? Quem sabe, né? Um perfume, uma calça, uma sandália, ele que gostava de andar descalço, né? Dizem. O que é que a gente daria para ele? Né? O Cláudio está dizendo que é amor. O que mais, gente, a gente poderia dar para o Cristo? Pode falar, né, Grado? Nós estamos tudo em casa, né, em família. O que é que você daria para Jesus? Para o aniversariante do mês? Só o Cláudio mesmo, gente? Vai dar? Um desafio aí. Esperança. Quem falou? Experiência. Uma boa ação. Fidelidade. Fé. Paz, sorriso. Evolução. Caridade. Agora vocês falam muito, deixa eu falar. O que eu ia dar para ele era um pouquinho do meu egoísmo. Agora eu estraguei, não foi, Cláudio? Agora eu estraguei. Já pensou? Né? Eu estive pensando. A gente pensa assim, realmente que a gente quer bem e dá coisas boas. Eu fiquei pensando, se o Cristo veio na Terra, com esse propósito espiritual de renovar as bases das estruturas, ele mexeu comigo. Eu estava descrente, caminhando no mundo, não acreditava mais em Deus, diante das injustiças sociais que eu via, acreditava que Deus era a invenção dos homens, aquelas histórias né, que os filósofos falam, né? Então, não foi Deus que criou os homens, foram os homens que criaram Deus, né? Aí eu ficava nessa história, então, me materializei bem muito, fui no mundo, bem no mundão, e depois, um certo dia, eu me toquei, diante de uma experiência na minha vida, eu me toquei com algo diferente, algo que os prazeres da terra não me tocavam. Quando eu vivi uma experiência, tá, na colônia de Hansenianos, a hanseníase, né, a lepra antiga, né? Então, diante de um homem que tinha dois dedos de uma mão e não tinha, só tinha uma mão, 2 dedos de uma mão. E um homem, seu Simões, lá na colônia, quando aqui em Maracanã ainda, de Antônio Justo. Né? É Antônio Justo, aquele Diogo é redenção. Né? E aquela experiência me abalou muito. Me abalou muito porque um homem cheio de alegria e de felicidade, um homem que passava o corpo chagado, gente, chagado mesmo. Mas um homem que com esses 2 dedinhos escrevia cartas para o Brasil inteiro, consolando pessoas, ajudando pessoas que estavam sem fé, sem esperança, desiludidas da vida, envolvidas na revolta dos sofrimentos que passavam. O sofrimento daquela pessoa ali me tocou muito. E eu senti algo tão diferente que aí eu me senti com um desejo imenso
de conhecer um pouco mais sobre Deus através da doutrina espírita. E diante dessa estrutura abalada, já fazem 23 anos de caminhada sobre a ótica espírita, né? E outros aprendizados em outras dimensões. E eu já vivi diversos natais e sempre eu me vejo questionando: Cristo, o que é que tu vieste me provocar? O que é que tu chama de dentro de mim? E eu sempre fico me perguntando, nos contatos que tenho, né, na minha intimidade com Ele. E eu me vejo a cada dia compromissado em me transformar um pouco mais, em me melhorar. E como eu disse, eu não me chacoteio mais, mas eu identifico de um lugar de observação de mim mesmo o como o Cristo veio à Terra para consolar, para chamar para uma nova proposta de vida, onde eu posso viver na Terra espiritualizando as relações, espiritualizando as minhas intenções, os meus objetivos. E eu tenho descoberto nesses natais, a cada natais, que quanto mais eu me sinto humano e me permito ser humano, mais eu me descubro divino. Mais eu me descubro irmão, companheiro de jornada de tantos outros companheiros. O compromisso que o Cristo veio fazer à Terra, na minha ótica que hoje eu tenho, foi de mexer com valores, ideias, com objetivos, de tentar encontrar em cada pessoa que eu cruzo o meu caminho, realmente alguém irmão, independentemente do que ela tenha para me oferecer. E essa experiência de Natal, queridos amigos, tem me deixado muito feliz. Tem me feito, inclusive, perpetuar por mais dias o Natal, não ficar só em dezembro. Mas viver Natal em março, em fevereiro. De vez em quando aqui no Paz e Bem, vocês me conhecem. Eu digo Feliz Natal, né? É porque de alguma forma eu estou tocado por essa natalidade de Jesus. Esse nascimento, esse renascimento, às vezes evoca de mim, vem lá de dentro e eu acabo dizendo aqui para vocês. Então, gente, é importante a gente viver o Natal numa outra dimensão, onde cada um de nós se descubra o que é que significa para a gente. Transcendendo as falhas, as faltas, as dificuldades. A gente não realçando aquilo que esse ano foi ruim, mas tentando focar no que é bom, no que reluz de esperança, naquilo que possa nos levar para uma proposta de melhoria, não só no ano que vem, mas hoje, agora. Mesmo que as dificuldades sejam muitas, gente, que a gente possa traçar um propósito. Cristo veio à Terra, renovar estruturas, espiritualizar-nos. Então cada um de nós, se sentir tocado por esse convite e a cada dia renovar esse propósito, mesmo diante de toda dificuldade. Só você sabe a sua dor, o seu desafio, o seu sofrimento. Mesmo e apesar disso, gente, focar o Natal, ao meu ver, hoje, é a gente conseguir um pouco mais de nós, de sermos melhores do que fomos ontem. Da gente não se comparar com ninguém, mas a gente não se conformar com a vida cômoda ou a zona de conforto que o mundo nos propõe. É a gente realmente buscar esse objetivo espiritual no dia a dia, em cada movimento que a gente for. Eu lembro muito de uma história, um caso do Humberto de Campos, que Chico Xavier trouxe há muitos anos atrás, há 40 anos atrás, que ele fala da história de um homem muito interessante. Ele nasceu, em situações bastante adversas. Sua mãe, ela veio do interior, como se fosse o interior aqui do nosso estado, para a capital. E essa mulher lavava roupas e, depois de algum tempo aqui, morando num quartinho no subúrbio, bem subúrbio, ela engravidou de um namorado. E quando engravidou, o seu namorado disse o que muitas vezes acontece ainda hoje: ou o menino ou eu. Se você levar essa gravidez para frente, lá dizia no conto, se levar o bucho para frente, eu lhe deixo. Ou você ou eu. Ou ele ou eu. E ela então, muito sofrida e aflita, porque ela era só na cidade grande, sofrida, pobre, miserável, ganhava a vida lavando roupa.
ela disse: não, eu vou ficar com o meu filho. E ela, o homem foi embora, e ela levou a vida sozinha. Mais marginalizada ainda, né? Então, há muito tempo atrás, isso já acontecia, né? Muito mais do que hoje ainda acontece. Mãe solteira, pobre, né? Então, excluída. E ela então disse: eu vou assumir meu filho. E levou a gravidez à frente. Teve o seu bebê. E esse menino era uma figura muito especial, porque a mãe, ela era pobre, com aquela história, pobre e muito nobre. Dava muito carinho, muito afeto, dentro do que ela podia. E aquele meninozinho, gente, ele cresceu. Cresceu, e quando ele tinha 8 para 9 anos, ele dizia para todo mundo: eu tenho 3 desejos. Eu quero ser doutor, eu quero ajudar as pessoas, e eu quero abraçar Jesus. E todo mundo dizia: fantasia de criança. Como é que um menino pobre desse jeito vai atingir esses objetivos? O que é certo, gente, é que esse menino foi crescendo e ele foi conseguindo seus objetivos. Ele conseguiu entrar numa faculdade de medicina, se tornou um grande médico. Veio a construir família, filhos, netos, ajudando muita gente por onde passou. Levou uma vida dedicada a fazer o bem, do jeito que ele podia. Tanto os de dentro de casa, como os de fora de casa. E esse homem já estava velhinho, e era um tempo desse, de Natal. Ele já tinha estado com a sua família, as confraternizações, mas ele voltou para a sua casa. A casa que desde o princípio ele melhorou de vida, ele comprou para a mãezinha dele, que já tinha desencarnado. E ele morava lá só, como uma funcionária. E ele, num dia desse de Natal, ele começou a fazer a revisão de vida dele. Ele já velhinho, e viu que tinha realizado muitas coisas na vida. Diante daquela premissa de vida, de espiritualizar as suas ações, suas intenções, o seu sentir, o pensar, o falar. E ele, velhinho, lembrando disso, começou a chorar. Chorando lágrimas quentes. Aquelas lágrimas que vêm lá de dentro. Não sei se vocês já repararam isso. Mas as lágrimas quentes parece que vêm lá da alma, do espírito, né? Do ser. E ele chorando naquilo ali, ele clinicava muito pouco, né? Lembrou também de todas as experiências com seus pacientes. E chorando, chorando. Aí fechou os olhos para enxugar. Quando ele se dá conta, ele sentiu uma energia diferente ali na sala. E foi abrindo os olhos e viu uma grande claridade. E ele olha assim, no seu quarto, e vê a figura do Cristo, sublime, materializado, sorrindo para ele. E ele, naquele instante, ele estava ali, quase que petrificado de emoção, ele diz: Jesus. Nesse instante, ele ouve um bater na porta. Uma porta que batia, ao mesmo tempo fraca, intensa, como de alguém aflito, à procura de ajuda. Ele olha para o Cristo, olha para a porta, ele nunca tinha negado de atender quem quer que fosse. Quando ele chega, ele vê um meninozinho assim de 7 para 8 anos, roupinha mirrada, o cabelo queimado do sol. Doutor, ajude minha mãe. Minha mãe está morrendo. E a gente é pobre. Ajuda a gente, doutor. Ninguém vai lá no morro. Ele olha para trás e vê o clarão do Jesus, o Cristo, no seu quarto. Ele, naquele momento, olha para a sua maletinha já surrada, que estava ali ao lado, pega, deixa a sua casa para trás e vai com a criança. Quando o sol já vinha surgindo lá no horizonte, a gente chama aqui quebrando a barra, ele volta para casa, alegre, porque ele tinha conseguido salvar mais uma pessoa, uma mãezinha aflita e pobre, uma vida miserável. Mas ele vinha também com um pontinho de tristeza, humano que é, por não ter realizado o seu terceiro desejo, que era abraçar o Cristo. Ele entra em casa e, para sua surpresa, quando ele abre a porta, ele está lá, o Cristo, sublime e sereno. Ele diz: Senhor, o Senhor me esperou? Aí disse: eu jamais te deixei, filho, porque tu escolheste estar comigo em toda a vida.
E ele sentiu uma alegria profunda. Conta a história, narrada por Roberto de Campos, que pouco depois ali ele desencarna, sendo recebido no plano espiritual pelos seus familiares mais queridos, os seus antepassados e espíritos de alta evolução. Será que não poderia ser a história de cada um de nós, gente? Se nós fizéssemos, a partir desse Natal, uma opção mais consistente de autotransformação e de uma vida crística, de acolher ao próximo, ao necessitado, de se trabalhar nas próprias negatividades, se aceitando como humano, mas procurando viver um Natal diferente, verdadeiramente vivo, onde a gente possa realmente festejar, estar alegre, porque temos mais um ano, gente, de vida, de plenitude, onde a gente pode fazer mais, onde a gente pode investir mais na gente, no próximo, mesmo que muitas coisas digam o contrário, mas só vai acontecer aquilo que é necessário para a nossa evolução. Que nós podemos topar esse desafio, porque a vida é desafio constante. A vida tem riscos múltiplos. A fé que se sustenta, que a doutrina espírita nos traz, é aquela que diz que a vida continua, que a vida não para por aqui, que existe leis de causa e efeito que nos trazem para as nossas mãos o nosso amanhã. Mais estruturados, vendo o aspecto espiritual, a gente pode lidar com as dores que vêm do passado com mais estrutura, sem desespero. Podemos sofrer, mas não ficar reféns do sofrimento. O verdadeiro Natal, amigos, na minha concepção que eu tenho hoje, é Jesus dizendo: vamos, podemos viver diferentes. A vida pode ser de uma outra maneira, com uma outra qualidade. Façamos, gente, uma opção. Somos livres para escolher. Se cairmos, aceitemos, faz parte da caminhada. Mas que a gente possa, gente, ver o que a gente pode fazer mais por nós, pelo próximo, pelo planeta. Assim estaremos fazendo por Deus. Então, gente, eu desejo para vocês, para cada um, do fundo do meu coração, a minha essência mais profunda, do Deus vivo que está em mim, do Deus vivo que está em cada um de vocês. Um Feliz Natal, e que seja efetivamente um ano novo, não na virada de 2009 para 2010, mas hoje que seja Natal. Que cada um eleja hoje, que o Natal, no Cristo vivo, o Cristo criança, que ingenuamente, que simplesmente acolhe e nos chama para uma vida mais feliz. Muito obrigado pela paciência. Feliz Natal. Feliz Ano Novo.